Fala galerinha, beleza? Acharam que não ia ter aula do Rodolfo na quarentena? Acharam errado, hein? E aí, como que vocês estão? Aproveitando esse período para dar uma organizada nas coisas? Assistir aquela série que estava atrasada, aquele livro, Big Brother, jogar um LOLzinho? A gente tem que ocupar a cabeça mesmo para se manter saudável nesse período, né? Não se esqueçam da atividade física, que é muito importante para a gente se manter organizado, né? Saudável. E vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre as nossas aulas. Essa semana a gente vai fazer uma revisão, vai dar uma olhadinha em conteúdos que nós já vimos, que são importantes, para a partir de semana que vem a gente poder dar sequência às nossas atividades aí, tá certo? Hoje nós vamos falar de apreensão e compreensão de sentido. Vamos fazer uma rápida revisão sobre isso, que foi tema das nossas aulas em semanas passadas aí. Queridos, este tema é o que mais tem incidência nos vestibulares e no Enem, porque o que mais tem são questões de entendimento de texto, que a gente tem que ler o texto base e encontrar informações nele solicitadas ali pelo enunciado, beleza? Para isso, vamos lembrar aqui dos movimentos de leitura que são feitos quando a gente lê um texto. Galerinha, quando a gente lê um texto, dois movimentos de leitura acontecem. Um deles é a apreensão de sentido. O que é isso? É a percepção dos sentidos mais superficiais do texto. Para aprender, a gente tem que conhecer o código, as palavras, as imagens, e tem que captar o contexto interno, que são as partes do texto articuladas, relacionar cada parte do texto. O outro movimento de leitura é a compreensão de sentido, que tem a ver com a percepção de sentidos exteriores ao texto. Aí nós vamos depender do conhecimento do contexto externo, que são as questões relacionadas ao indivíduo que escreveu o texto, a época em que ele foi feito e a sociedade na qual ele se insere. Repara que a compreensão do sentido depende de bagagem cultural, depende de conhecimento de mundo, tá certo? Queridos, esses dois movimentos de leitura são complementares. Então, primeiro eu faço a apreensão de sentido, que é perceber a superfície textual, articular as partes do texto, e se houver conhecimentos exteriores a ele envolvidos no entendimento, eu ativo esses conhecimentos para chegar à efetiva compreensão. Tá certo? Como que a gente faz isso num texto? Como que a gente faz essa leitura? Para isso a gente trabalhou uma técnica nas nossas aulas, que a gente chamou de técnica da paráfrase. O que é isso? Um texto é um todo feito de partes articuladas. Essas partes do texto nós vamos chamar de unidades semânticas. Cada pedacinho do texto é uma unidade semântica dele. Num texto em quadrinho, cada quadrinho é uma unidade semântica. Num texto em parágrafo, cada parágrafo é uma unidade semântica. Num texto em verso, a estrofe é essa unidade. Se for um livro, vai ser o capítulo, enfim. Unidades semânticas são os pedaços que constituem o todo que é o texto. A apreensão do texto por partes vai potencializar a nossa percepção dos seus sentidos. Então, toda vez que nós formos ler um texto base, nós vamos reduzir esse texto a unidades semânticas e vamos apreender cada uma dessas unidades. No final, a gente articula essas nossas sínteses de cada parte do texto e nós temos a compreensão da totalidade dele de maneira potencializada, tendo percebido muito mais sentidos do que só numa leitura de uma vez só, para depois tentar entender o texto. Vamos ver isso na prática? Essa questão aqui é da Unicamp de 2017. Segundo a banca da Unicamp, era uma questão de expectativa de média para difícil. Vamos ver aqui pra gente o que ela é? Eu vou ler o texto base aqui com vocês. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar no título do filme Que Horas Ela Volta, um erro de português, revela a visão curta sobre como a língua funciona e justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar a esta altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Eu escolhi essa questão porque o texto dela é sobre variedades linguísticas, que é um assunto que nós também vimos nas aulas de gramática, portanto, relacionam aí a disciplina de entendimento de texto à disciplina gramática, que, como vocês sabem, são complementares. Beleza? Queridos, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado da questão. Entre os excertos de estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora os comentários do post. Turma, o comando da questão está aqui, Assinale aquele que corrobora os comentários do post. O que é corroborar? Esse é um verbo de comando muito comum. Galerinha, corroborar é confirmar, certo? Comprovar. Então, toda vez que houver esse verbo no comando da questão, a gente tem que achar a alternativa que confirma, que concorda com o texto base.
Vamos dar uma olhadinha no texto de novo? Ó, tem 2 parágrafos, vamos analisar esses parágrafos aí enquanto unidades de sentido. No primeiro parágrafo, o autor do texto diz que o crítico Sérgio Rodrigues fez um comentário sobre pessoas que criticaram o título do filme Que Horas Ela Volta, alegando que nele tem um erro de português. O erro em questão seria a ausência da preposição a que horas ela volta, tá certo? Nesse primeiro parágrafo ele diz que é uma construção típica da fala informal brasileira, possíveis de acontecerem em expressões como que anos você nasceu, que série você estuda. Então, neste primeiro parágrafo, o autor apresenta a crítica que foi feita por parte de algumas pessoas ao fato de haver um erro de português no título do filme Que Horas Ela Volta, tá certo? No segundo parágrafo, ele já faz uma análise mais linguística dessa questão. Ele afirma que um texto em linguagem informal não deve ter o mesmo grau de formalidade que um editorial de jornal ou relatório de firma. Então ele sugere aqui que a questão da variação linguística é uma questão de adequação ao contexto. Então vamos juntar agora as nossas apreensões. Houve críticas ao título do filme Que Horas Ela Volta, que foi comentado por Sérgio Rodrigues, dizendo que isso não deveria ter sido feito porque é uma construção informal. E no segundo parágrafo, o autor do texto diz que não se deve esperar o mesmo grau de formalidade de textos de contextos diferentes. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Cada alternativa vai conter um trecho de uma obra de algum teórico da linguagem. E a gente tem que encontrar aquele trecho que corrobora os comentários do autor do texto. Vamos dar uma olhadinha na letra A. Numa sociedade estruturada de maneira complexa, a linguagem de um dado grupo social reflete-o tão bem como suas outras formas de comportamento. B. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um modelo próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas. C. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. D. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. A gente para na D porque a Unicamp só tem 4 alternativas. Queridos, todas as alternativas têm afirmações válidas sobre as variedades linguísticas. Nós queremos aquela que corrobora especificamente este texto. Então vamos pensar aqui em cada alternativa. A letra A diz o quê? Que numa sociedade, a língua de um grupo reflete características do seu comportamento. A letra B diz que a norma padrão, que é exigida nas aulas de língua portuguesa, é o modelo de linguagem próprio das classes dominantes. A C diz que não existe nenhuma justificativa para condenar, para chamar de erro, os variados usos do português brasileiro. E a D diz que quem aprende a refletir sobre a linguagem compreende a gramática do idioma. Queridos, o texto base diz que a linguagem coloquial não deve ser igual à linguagem de um editorial de jornal. Qual alternativa corrobora essa ideia? Certamente a letra C. Não tem justificativa para condenar, para criticar os variados jeitos de usar a língua portuguesa. Galerinha, a expectativa da banca da Unicamp é que fosse uma questão de média para difícil, mas nós aqui percebemos que ela se tornou mais simples porque nós fizemos uma boa leitura do texto base, nós fizemos uma apreensão adequada das partes do texto e isso potencializou a nossa compreensão dele, certo? Aqui está o aproveitamento dos candidatos divulgado pela própria Unicamp no seu artigo sobre esse rendimento, beleza? Repara que a questão teve 63% de acerto. 16% assinalaram a D, 13% a A. Então até que a questão não foi tão difícil, ela foi média, mas para nós ela se tornou bem mais simples por conta de uma leitura adequada do texto base. Eu estou mandando para vocês uma lista para vocês aplicarem essa técnica em várias questões de vestibulares e do Enem, para que vocês verifiquem se está tudo dando certo. A gente vai se falando, a gente tem que manter a comunicação nesse período, e eu espero que vocês consigam aproveitar para descobrir novas ferramentas de estudo, novas técnicas, e esse período seja um período de potencialização do nosso estudo. Beleza? Em tempos de quarentena, galerinha, mais do que nunca, a gente tem que ir no slide do Rodolfão. Tá certo? A gente se fala, beijo, fiquem com Deus, falou!